Na última aula a gente aprendeu os demonstrative pronouns e a gente vai dar uma revisadinha, então precisamos relembrar isso, né? Então nós vimos o this, o that, o desk e o those. Então, this way, esse caminho, that way, aquele caminho. Então, que é só uma... Então, primeiro lembramos que essas palavras servem para dizer que algo ou alguém estão perto ou longe de quem fala, certo? Near, far. Near, próximo, far, afastado. Ok? This serve para coisas ou pessoas que estão próximos de quem fala, certo? This finger está próximo de quem fala. E é um só. Então, é uma coisa ou uma pessoa que está próximo de quem fala. That é uma coisa ou pessoa que está afastada. That finger. Aquele dedo. O dedo está afastado. É um dedo e está afastado de quem está falando. This é quando mais de um está próximo de quem fala. These fingers. Estes dedos. Então, mais de um próximo de quem fala. Those fingers. Mais de um afastado de quem fala. Those fingers, aqueles dedos. Ok? Beleza. Então, eu coloquei algumas imagens aqui para você ver o uso do this, do that, do that e do those. Então, por exemplo, this is a new student. Esta é a aluna nova, uma nova aluna. Né? A gente poderia trocar a ordem aqui, não faria tanto problema. A menina está próximo de quem? Do rapaz que está falando. Então, ele está dizendo, esta é a nova aluna, porque está próximo dele falando com essa pessoa aqui que está ouvindo. Então está mais próximo dele do que dela. That is my dentist. Esse é o meu dentista, ou aquele é o meu dentista. Ele não está próximo de quem está falando, ele está afastado. Percebeu o uso do esse aqui, ó? Ou poderia ser aquele. Se está mais próximo de quem está te ouvindo, você vai usar o esse. Se está afastado de quem está falando e de quem está ouvindo, você pode traduzir como aquele. Em inglês faz diferença? Não, porque ou está próximo ou está afastado. Ou é this ou é that. Tanto faz. E não interessa se é masculino, feminino, ou se é um animal, ou se é um objeto. Isso não interessa no inglês. Interessa se eu for traduzir. E aí fica uma coisa importante. Quando eu estou aprendendo inglês, eu não estou preocupado em traduzir, porque eu estou aprendendo a pensar em inglês. Então, não interessa se that é aquele, aquela, aquilo. Não interessa. Interessa o uso. That, quando é uma coisa afastada de quem fala. Certo? Se é esse, se é aquele, isso para quem está aprendendo inglês não interessa. Interessa para quem fala em português. Se você tiver que traduzir para alguém, aí você vai ter que escolher, esse ou aquele. Mas em inglês não faz diferença. Então, essa frase aqui poderia ser traduzida como aquele é meu dentista ou esse é o meu dentista. Não faz diferença. Agora temos aqui os Titans, né? These are my friends. Estes são meus amigos. Então, os amigos estão próximos dela falando. Aqui o desenho até dá um pouco afastado, mas é no sentido que esses são os amigos próximos dela, os amigos importantes dela, tá? These are my friends. Esses são meus amigos. Aqui eu fiz até uma frase negativa, no sentido de usar o não, para você pode dizer que está ou não está. São ou não são, é só botar o not. Those aren't her earrings. Earrings. Então, estes não são os brincos dela. Então, os brincos que estão afastados, que são mais de um, não são. Those are her earrings. Então, aqueles não são os brincos dela. Beleza? Eu gostaria que você notasse ali o uso do aren't, né? Então, o aren't é, na verdade, o are, que a gente viu na última aula, mais o uso do not. Aren't, not. Quando eu junto os dois, fica aren't. O falante de inglês prefere falar
aren't, em vez de falar are not. Demora mais para falar, então normalmente o falante opta por essa forma. Nós gostamos, tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol, falar rápido. Assim, normalmente, quando é sala de aula, o professor fala um pouco mais lento. Mas quando você está conversando com alguém, normalmente a gente tem uma fala um pouco mais rápida e é natural das línguas e da comunicação, ok? Então, outra coisa que é importante lembrar que o uso do this e o uso do that, você vai usar o is. Um truque bom, ó, this is. Então, e outra coisa, o is é usado quando é um, porque é o está ou são. Então, estes são, estes estão. Desculpe, este é, este está. That, aquele está ou aquele é. Então, quando eu uso this, eu uso is. Quando eu uso that, eu uso is. Quando é um, eu uso is. Beleza? Quando eu falo this and those, quando eu falo de mais de um, aí é o são ou estão. Então, estes são, estes estão. Aqueles são, aqueles estão. Então, quando eu falo this ou those, eu falo are. Are. Lembrando que você não faz o som desse E aqui. Are. Beleza? Depois de lembrar isso, vamos aprender como perguntar o que é isto e o que é aquilo. Então, quando eu quero perguntar de algo que está perto de algo que nós estamos, vamos perguntar sobre algo que está próximo de quem está falando. Nós falamos what is this? Então, what seria o quê? Aqui dá exatamente substituindo. Ó. O é o is e o isto é o this. What is this? E aqui na imagem é what is this? O que é isto? Está próximo de quem fala e eu vou responder. Eu não vou falar agora porque a gente vai ver esse conteúdo de sala de aula para treinar o What is this. Se fosse em sala de aula, eu usaria o material escolar que você tivesse na mesa. Como a gente está fazendo online, eu vou mostrar as imagens, ok? Mas aqui até está a resposta, né? Para responder, you say, to answer, you say, that is an eraser. Não se preocupe, pessoal, com esse uso do an ou só do a. Do a, tá? Não se preocupe com isso, esse é o conteúdo depois que a gente vai ver, tá? Acho que daqui uma ou duas aulas. Acho que daqui tirando essa aula, outra, acredito que daqui a 3 aulas você vai ver esse conteúdo. Então, não se preocupe muito com isso, tá? Esse N aqui é só usado porque aqui é uma vogal. Eu vou explicar melhor isso quando a gente apresentar esse conteúdo. E quando for uma consoante, é só o N, tá? Mas não se preocupe, é só o A sem o N, tá? Mas não se preocupe tanto com isso. Então, this is an eraser. Isto é uma borracha. What is this? This is an eraser. Isto é uma borracha. Ok? Você deve ter notado que na pergunta estão em diferentes lugares. Então, quando eu pergunto, olha, o is e o this, eles trocam de posição. Quando eu respondo, ó, this is, mas quando eu pergunto é is this, tá? O que acontece no inglês? O inglês tem algumas características diferentes da língua portuguesa. Quando eu faço uma pergunta, eu só boto um ponto de interrogação se for escrita e se eu estiver falando, eu só faço uma entonação de pergunta. O que é isto? É diferente de o que é isto. Quando eu digo o que é isto, eu estou explicando, eu estou falando. Quando eu digo o que é isto, percebeu? Ó, o que é isto? Essa entonação de pergunta. Em inglês, eu tenho esse recurso que é a troca das palavras. Então, quando tiver perguntas, há uma troca de posição de palavras, tá? Então, para responder this is, para perguntar is this, certo? Aqui tem uma tabelinha que vai ficar mais claro. Ó. Quando eu pergunto, tem a palavra que serve para perguntar, que a gente chama WH question, que são palavras de perguntas.
ou em português nós chamaríamos de pronomes interrogativos. São palavras que servem para perguntar, que é quando, como, onde, por quê. Tá? Em inglês, qual é a característica? É que normalmente elas começam com W e H, por isso W, H, W, H, question, perguntas com W, H. Então aqui a pergunta o quê? Eu tenho a palavra é ou está e eu tenho a palavra this. Percebeu? Quando eu vou responder, o que aconteceu com essa palavra em púrpura aqui? Se eu perguntei, o ponto de interrogação vai desaparecer na resposta, porque eu estou afirmando. Vai ter um ponto final. Então, o this veio para cá. What is this? This is a erase. Aqui tem um errinho, tá? Que depois eu vou consertar. Aqui teria que ser um AN. Beleza? What is this? O que é aquilo? This is a telephone. O que é aquilo? Aí temos, a gente já viu this, vamos ver o that, que é o recurso ali de trocar a posição. What is this? O que é aquilo? Está afastado da moça que fala. Para responder, that is a telephone. Percebeu que é só trocar o this pelo that. That is a telephone. Ok? Você deve ter notado que o that troca de posição com is. Na pergunta é is that, na resposta é that is, ok? A mesma questão aqui, ó. What is this? What is that? That is a telephone. O que é isto? Isto é um telefone, tá? Então, muita atenção nisso. Vamos treinar as perguntas what is this, what is that. Tá? Para isso, nós vamos trazer o vocabulary of classroom objects. Então, vamos trazer o vocabulário de objetos escolares. Observe a tabela. Então, aqui, estude bem essa tabela, que vai ter questões no quiz sobre isso, tá? Então, temos ali bag, mochila, calculator, calculadora, crayons, giz de cera, desk, carteira ou mesa escolar, né? Tem pessoas que falam carteira, a mesa de escola, certo? Eraser, borracha, felt tips, canetas hidrocores, ou como a gente chama de canetinhas, folder, pasta, glue, cola, notebook, o caderno ou bloco de anotação, tá? Por exemplo, o computador pessoal a gente não chama em inglês de notebook. Em português, por algum motivo maluco, a gente chama, mas na verdade a gente chama de laptop, tá? Em inglês, então, notebook seria o caderno ou bloco de notas. Pen, caneta. Pencil case, então seria o estojo das canetas. Por isso, o estojo dos lápis, né? Pencil case, os estojos dos lápis. Case, estojo. E aí eu botei penal porque quem é de Santa Catarina, dependendo da região, fala penal. Quem é de outros estados ou de outros lugares de Santa Catarina fala estojo, né? Penal talvez encaixe mais com a questão do pencil case. Pencil sharpener. Sharpener é a coisa que afia, que aponta. Então seria um apontador de lápis. Mas em português a gente só fala apontador. Mas aí, por exemplo, eu posso ter que afie facas. Então seria um knife sharpener, um afiador, um apontador de facas, por exemplo. Temos a palavra pencil, lápis, ruler, régua, scissor, tesoura, stickers, adesivos. Então temos essas palavras. Vamos rever. Então ali, bag, calculator, crayons, desk, eraser, felt tips, folder, glue, notebook, pen, pencil case, pencil sharpener. Ok? Beleza. Pencil sharpener, desculpa, pencil, ruler, scissor, stickers. Então vamos ver alguns exemplos aqui, com what is this, what is that. Então ali, what is this? This is a pen. What is this? This is a pen. What is this? This is a pen. O que é isto? Isto é uma caneta. Ela está próxima de quem fala. What is this? This is a pen. Percebeu a troca aqui, ó? Na pergunta no final,
na resposta é no começo. Na pergunta, o is é antes do this, na resposta é depois do this, e aí o que vem a informação pen. What's that? Está afastado, é uma coisa, e eu vou dizer that is a pencil. O que é isto? Isto é um lápis. Pen, pencil. Ok? Beleza. Vamos só mais uma perguntinha aqui. What is that? Né? Já que a gente está afastado, what is that? That is a scissor. Vamos perguntar, what is this? This is a notebook. What is this? This is a notebook. Faça esse treino. Pegue alguém da sua família, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, uma avó, e faça essas perguntas para ela te ajudar. What is this? This is. Pega os objetos escolares, bote numa mesa e ensine para quem estiver estudando com você como é que pergunta e você vai respondendo. This is a pen. This is an eraser. This is a glue. Né? Treine um pouquinho. Beleza? Então tá.